susto! Ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Quem disse que a gente não vinha, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo bem? Como estamos? Seja bem-vindo mais uma vez. Você que vai estar aqui, Francisco, seja bem-vindo. Você que vai estar passando no YouTube, você que vai estar passando no Facebook, ou você que já está aqui comigo. Lili, meu amor, seja muito bem-vinda, tá? E aproveita e leva um abraço pro meu povo, que eu tô morrendo de saudade. Então, quase não consegui entrar, mas graças a Deus, como eu estou? Estou muito bem. Vocês, como estão? Então, vamos aqui, né? Para quem ainda não conhece, eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, eu tenho 2 filhas, né? E eu gosto de passar aqui um pedacinho da minha tarde compartilhando e partilhando alguns assuntos com vocês. Hoje, nesse momento, eu só fui chegando assim já, nem sentando, já tinha tacado o dedo, né? Porque eu já estou atrasada, então já tinha tacado o dedo, já estava aqui começando, sem nem sequer ver se estava tudo bem. Espero que esteja tudo bem, a visão está tudo ok. Tá tudo ok. Ai, gratidão, né? Tô linda, né? Fui fazer a sobrancelha, quase não deu tempo de chegar, minha irmã, então o negócio já ia ficando aqui atrás. Já fui arrumar o telefone para entrar, já taquei o dedo no ao vivo, então, no ao vivo, já fui sentando ali com o negócio já começado. Então, meus amores, né, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, né? Você que vai estar passando depois aqui pelo YouTube, por favor, não saia sem se inscrever no canal Maria Viana X, tá? Deixa aqui, dá um beijo bem gostoso, tá? Tô morrendo de saudade desse final de semana. Tomara que esteja tudo bem, porque eu tô bem conectada lá com o Nordeste, eu tô bem chamada assim para casa, né? Mas dá um beijo, tá? Você também, Francisco, Arenice, né? A Joana que já está por aqui, Lili que está lá em Pernambuco, sejam todos muito bem-vindos. E você que vai estar passando depois nessa live, curta ela, deixe o seu comentário. Eu preciso de você para eu poder estar conseguindo também me adaptar, ver o que é que você mais gosta. Maria Goretti, é uma satisfação ter você por aqui também, tá bom? Então, se você passar na outra plataforma, por favor, se inscreva, taque o like, taque o dislike, faça alguma coisa, mas posicione-se. E para você que já vai estar aqui comigo, eu espero em Deus, de verdade, que o Senhor venha nos abençoar. Vem aqui, ó, você me dá essa energia de lá para cá e eu te dou daqui para lá e que a gente possa sair dessa tarde com uma cabeça assim maravilhada, cada vez mais desperto, cada vez mais com a luz nos penetrando e iluminando ali aquelas sombras que a gente tem e despertando a nossa consciência para estar construindo aqui um mundo cada vez melhor. Eu chamo você para você fazer isso comigo, porque se você precisar de mim, eu vou estar ao seu dispor, tá bom? Então vamos trabalhar aqui para a gente estar ainda nesses hábitos eficazes, né? Nem coloquei o nome da minha live, gente. Olha para mim, filha, como é que é aí que eu nem olhei, tá? Então, dentro dos hábitos eficazes para o sucesso, só um instantinho, por favor, para eu poder estar colocando, né? Eficazes para o sucesso, eu quero estar falando hoje de... Só mais um instante, por favor. Da Arene, você não faz ideia aqui da corrida como é que é, não. Então, hoje eu vou estar falando do que mesmo, minha gente? Eu vou estar falando de... Como? Estágios. Estágios do quê? Estágios... Vê aí pra mim, eu fiz a capa e não deu tempo nem de postar, minha gente. Estágio... A importância dos estágios, tá? Para poder a gente estar ali, ó. Estágio. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Vamos excluir isso aqui, não vamos fazer outro, tá? Então, assim, ó, a importância, gente do céu, só eu para fazer uma coisa dessa. Mas gratidão, o Senhor sabe tudo. A importância, só mais um instantinho, por favor. Daqui a pouco, quando eu terminar, você não tem mais nem aí. A importância dos estágios, porque eu quero falar dos estágios, cada estágio que a gente está passando para poder chegar na construção desse hábito, tá? A importância dos estágios, não dos estádios, mas dos estágios, tá? A importância dos estágios para a gente construir um hábito eficaz. Vou colocar assim hoje, para construir um hábito eficaz, para construir o sucesso eficaz. Pronto. Não sair uma coisa, vai sair outra, né? E o Senhor tome conta, o Senhor conduza. O sucesso eficaz. Eu não gosto de fazer isso aqui, gente, porque eu não sou uma pessoa delicada. Então, só falta derrubar mesmo meu telefone. Pronto, voltamos, gente. Vamos fixar essa coisa aqui para ver se fica. A importância dos estágios para construir o sucesso eficaz. Tá bom.
né? Vamos trabalhar em cima disso hoje? Bora? Porque a capa realmente não foi ainda. Então, trabalhar, né, naquilo que eu venho trazendo para vocês e estou dizendo sempre, que a gente vai estar sempre voltado para os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Mas essa semana eu não quero falar de 1, 2, 3 até o 7º hábito. Eu quero que a gente primeiro entenda o que é um hábito, primeiro entenda por que é que a gente se habitua a fazer e por que é que a gente não tem o sucesso, né, com a eficácia que todos esperam. Então, eu quero falar um pouquinho de eficácia hoje, eu quero falar ainda dos estágios que a gente está, e eu quero falar da importância de você não ficar se cobrando demais ou se comparando demais, porque o seu estágio dentro do processo que você está vivendo, do plano que você quer executar, do sonho que você quer realizar, às vezes aquele processo você acha que está saturado, aquele processo está lhe maltratando demais, e você não está dando importância a cada estágio do que você precisa viver para você poder aprender, tá? Então, daí a importância dos estágios para construir o sucesso eficaz, né? Podia ser para a construção do nosso sucesso, mas tá tudo bem. Então, ontem e antes de ontem, desde segunda-feira, que eu venho falando aqui para vocês de paradigmas, venho falando para vocês aqui também de como a gente pode estar fazendo a construção de um paradigma, né? Ontem eu bati bastante, vou aqui aproveitar para já estar enviando, tá? Então, eu aproveitei ontem para falar bastante como a gente constrói um paradigma certo, como a gente pode estar indo desconstruir, né, algumas verdades absolutas, um modo que a gente tem de enxergar a vida, que pode, mandei para tu, Gorete, de novo, que pode estar aqui nos atrapalhando, tá? Então, para quem desejar, para quem quiser, segunda, terça, quarta e hoje, a gente está falando sempre desse assunto, tá? Como construir, como desconstruir, como a gente pode estar formando o que a gente precisa para poder chegar no hábito em si. O hábito mesmo, eu só vou começar a falar daqui a 15 dias, porque a semana que vem eu estou na última semana do mês, e toda última semana do mês a gente trabalha aqui com uma hashtag, ou o dono dá, ou as donas dá. Então, esse final de mês é a vez dos meninos. Então, a gente vai estar trabalhando aqui sobre autoconhecimento de uma forma para despertar um rei, para despertar um general, para despertar um homem, para despertar aquele que tem muito, tem uma função, né, nesse mundo que o Senhor desenvolveu. Então, esse homem, ele tem uma função, e tem muito homem mais perdido do que eu e do que você, tá? Então, só mais um instante que eu estou acabando de compartilhar e depois eu já parto para lhe entregar todo o conteúdo que eu trouxe hoje na construção desses hábitos, tá? Eu quero estar construindo para quando a gente chegar nos hábitos, você está desejoso, desejosa, tá? Seja bem-vinda, Isabel, seja bem-vinda, Dorquinha, seja a Arlenice já estava por aqui, estava acabando de fazer meu toque-toque digital e agora a gente vai partir. Então, eu comecei falando, e ontem eu falava bastante de hábito, né? Do hábito mesmo, como você constrói um hábito e qual a importância de construir esses hábitos de uma forma correta para poder a gente formar ali o nosso paradigma, a lente que vai enxergar o nosso mundo, né? Porque aquilo que a gente fala do mundo é aquilo que a gente é. Eu só enxergo o mundo da maneira que eu realmente sou, tá? Então, trabalhar para adquirir esses hábitos e construí-los também, muito bom mesmo, vai ser como eu vou construir também um bom caráter. Eu construindo um bom caráter, eu vou poder realmente estar dando conta daquilo que o Senhor espera para mim, tá? Então, o sucesso para esse despertar, né, que a gente precisa despertar para essa consciência nova de que é você o responsável pela sua vida. Então, o sucesso para esse despertar vai acontecer no dia a dia, né? Quando a gente começando a escolher, a gente começa já consciente mesmo a estar escolhendo ali os nossos pensamentos. Então eu vou, né, e eu trouxe isso bastante também essa semana, eu vou ali escolhendo o pensamento que eu quero plantar, que eu quero cultivar. E eu, desse cultivo, essa colheita, eu vou ter dali, desse pensamento, eu vou ter as ações que vão me levar para o sucesso que eu estou pretendendo ter, tá? Então, esse sucesso, essas ações, elas vão chegar porque aquilo vai se tornando natural de mim, é habitual. Eu escolho o pensamento, esse pensamento gera em mim sentimento, coisa e tal, vou me comportar, mas na hora de eu agir, isso já tem que ser de uma maneira natural. E a maneira natural, a maneira habitual que eu vou fazendo todo dia, esses hábitos, eles são os formadores do meu caráter. Com esse caráter que eu consegui formar
Graças a Deus, né? E eu espero em Deus que todos vocês, ou aqueles que não tenham, possa estar fazendo isso desde o seu pensamento, do seu sentimento, da sua ação, para você formar ali o hábito diário, para você formar ali um caráter bom, um caráter que você se sinta confiante mesmo, a ponto de saber que é você o responsável para escrever o seu destino, o seu livro da vida. Se eu, por acaso, tiver algum capítulo, alguma página, algum momento de desafio, alguma coisa que está acontecendo e eu não estou gostando e está dentro do meu controle, não está naquilo que eu não posso controlar, mas está dentro do meu controle, esse capítulo fui eu que escrevi, fui eu que plantei essa semente, fui eu que cultivei, sou eu que tenho que colher. Eu vou, no mínimo, prestar atenção como é que eu vou escrever as próximas páginas deste capítulo, tá? Desta vida que é minha. Então, a gente planta o pensamento, a gente vai ali para a ação, da ação a gente se habitua, tá? Com essas ações, forma o nosso caráter e aí a gente tem o nosso destino nas nossas mãos. Por quê? Porque eu plantei, porque eu estou colhendo. Tá? Tá sendo claro, gente, para vocês? Eu gosto quando vocês interagem, tá? Eu gosto de verdade. Se puder, que é como eu participo das lives, é uma mão no fogo, uma mão no tanque, uma mão não sei aonde, outra mão no celular. Eu vou ali, e se eu não puder assistir a live junto, quando eu passar, eu passo disparando comentário. Por quê? Porque eu quero parar, eu quero dizer, eu quero me posicionar, né? Essa é a palavra, é o posicionamento. Então, nós somos de verdade escritores, roteiristas. Outro dia eu trazia aí para vocês a importância da gente ser o roteirista da nossa história, da nossa saga. Essa é uma aventura, meu amor, chamada vida. Você é chamado para cá, você escolhe vir para cá, não vai sair vivo dela, então faça ela pelo menos valer a pena, tá? Nós vamos falar um pouco hoje, em cima desse termo, nós vamos falar sobre eficácia, né? A eficácia desse sucesso, então a eficácia. Mas para eu ter eficácia, né, que era a série que a gente vem trazendo aqui dentro, né, eu coloquei para construir, não, parei, não coloquei mais, né, para construir, então a importância dos estágios para construir o sucesso eficaz. Tá, beleza, mas eu preciso, nessa eficácia aqui, eu preciso saber, né, para onde eu quero ir, onde eu estou. Outro dia e hoje eu ainda vou trazer assim para vocês também a importância de você saber, se eu tenho que descobrir, eu tenho que saber que o estágio é importante, eu tenho que pelo menos saber na vida qual é o estágio que eu tô, né? Eu tô aqui no ponto A e eu desejo ir para o ponto B. Se eu não souber nem que ponto que eu tô, como é que eu posso estar desejando algo mais, algo diferente? O que é que realmente me atrapalha ou o que é que realmente eu preciso? Então, essas clarezas para a gente poder estar cobrando da vida, a gente precisa ter. A gente precisa fazer pergunta para a gente mesmo. O que é que nos impede? O que é que nos... A insatisfação que eu estou tendo vem de onde? Vem por quê? Tem razão de ser, né? Então, quando nós não conseguimos, eu quero, eu pretendo, eu desejo ir para algum lugar, eu desejo fazer alguma coisa e eu não consigo fazer, isso é uma ineficácia. Eu desejei, eu até tentei, eu não consegui, eu fui ineficaz naquele negócio. Então, para eu ter eficácia, eu vou fazer o que eu pretendo, eu vou atingir o que eu quero, eu vou chegar onde eu disse que eu iria, tá? Quando não, eu sou um fracassado, ou muitas vezes eu não sou totalmente fracassado, mas eu não fiz aquilo com a eficácia que tinha que fazer, porque eu queimei algum estágio. Eu pulei algum estágio. Aí volta e meia a gente gosta, né, daquela frase de dizer assim, a lição não aprendida será repetida, porque a vida é sábia, ela vai trazer de novo aquele desafio para você criar a solução para ele. No dia que você criar a solução para aquilo que a gente chama de problema, o problema não existe mais. E o maior problema está na lente errada que eu tenho e a maneira como eu enxergo aquele problema. Porque aqui, às vezes, até mesmo na matemática, a gente não consegue resolver um problema. Porque a gente não consegue vê-lo direito, a gente não consegue interpretá-lo direito. A gente não busca dentro o conhecimento para poder fazer a interpretação correta. Por quê? Por causa da visão, de como é que eu estou vendo aquilo, tá? Então, é uma sequência. Para eu conseguir atingir eficácia, eu preciso dessa sequência de estágios. O estágio, ele vem sequencialmente. A criança, ela vai para o pré, ela vai para o primeiro ano, ela vai para o segundo, ela não vai queimando uma etapa. Você, para aprender a dirigir, você começa, você vai aprendendo para poder você ainda ser avaliado e depois autorizado a estar na rua, estar com seu carro,
para você estar ou com o seu carro para fazer o que você gosta, ou se você não for habilitado, se você é habilitado mesmo, não é comprar a carteira que você tem. Se você não for habilitado, você pode estar com uma arma na sua mão. Então, a sequência de estágio, eu preciso dar a importância que cada momento tem. Então, nessa sequência, isso aqui vai se tornando o hábito, como a gente falou tanto de hábito ontem. Jennifer, seja muito bem-vinda, viu? Então, como a gente falou tanto de hábito ontem, então essa é uma sequência de hábitos que vai fazer aqui o meu aprendizado, né? Esses aprendizados, esses hábitos que vão se repetindo no dia a dia, vão me deixando cada vez mais hábeis. São as lições que eu vou cada vez mais dominando. E aí eu vou, de verdade, resolvendo todos os desafios que a vida vai me trazendo, e essa etapa vai ali me garantindo a vitória. E eu vou avançando estágio por estágio, tá? Sem ter queimado nenhum. A Arenice coloca aqui: enquanto não temos clareza do que queremos, ficamos como um barco à deriva. Exatamente. Sendo, né? Aí sendo talvez aquela folhinha, né? Que a água vai, que a água vem, que tudo traz. Me lembrar aí do seu barquinho, vou beber água em sua homenagem, tá? É como o nosso sucesso, tá? Então, essa vitória aqui, se eu vou me habituando para poder ter essa vitória, é como o nosso sucesso e eficácia em ser um campeão. Campeão do quê? Vamos trazer aqui para a gente, eu gosto de trazendo para nos ajudar. Vamos trazer aqui uma comparação. O campeão, não vou nem colocar um grande campeão, né, aí das Olimpíadas, nós vamos colocar aqui um corredor, um maratonista, uma pessoa que gosta de estar ali nas maratonas. Se ele é um campeão, ele vai ter essa eficácia da corrida, tá? Então, se ele está na eficácia da corrida, o estágio dele, né, já é de alguém que aprendeu, ele já passou aqui pela fase da dependência, ele já passou pela fase da independência. Se ele estiver correndo por uma empresa, se ele estiver correndo por ele, se ele estiver correndo pelo orgulho, pela felicidade da família, ele já está aqui até mais do que na independência. Ele já está fazendo isso aqui na interdependência, mesmo usando a eficácia do corpo dele, tá? Então, esse nosso sucesso, comparado ao campeão aqui, né, de corrida, ou independente, ele já está independente, ele começou dependendo para andar. Ele não nasceu correndo, eu não nasci correndo, você também não. Então a gente chega aqui totalmente dependente, então a gente é dependente para andar. Hoje ele está independente, ele anda, se não for o corredor, mas é eu e é você, que graças a Deus a gente anda na rua, a gente anda em qualquer lugar, a gente sobe degrau, a gente pega escadas, a gente desce e sobe de ônibus, de carro, a gente faz aqui um subir, um descer. Então eu venho aqui para uma sequência de estágio, tá? Um dia, eu e você, nós fomos totalmente dependentes, totalmente incapacitados, né? Quando nós chegamos ao mundo, na pura essência, né, na essência daquilo que Deus queria, né, que nós um dia vamos voltar a ser, então a gente chega aqui na pura essência e aí a gente vai aprender como viver, como fazer as coisas aqui. Então a gente chega dependente da alimentação, a gente chega dependente da força, então a gente vai aprender a ter força e aí a gente vai aumentando o nosso desenvolvimento. Para eu ter esse estágio de uma coisa para outra, cada uma delas tem a importância desse acontecimento. Então, como um bebê, como eu, como você, como nós chegamos, a gente chega sem nada, as pessoas, os pais, os tios, sei lá, quem ficou conosco, a quem a gente foi confiado, vai ali nos alimentando. Esse é o nosso primeiro estágio. Então você pode ir direto para o peito da mãe, de repente você não teve mãe, de repente sei lá qual a realidade sua. Só que você foi alimentado, foi lhe dado a condição para você ir adquirindo cada vez mais força. Você estava naquele estágio. A partir daquele estágio, com pouco tempo, você já começa a se desenvolver, adquirir força e vai começando a performar, você vai começando a ficar uma criança mais eficaz. E aí você sozinho, quando a gente menos espera, chega lá, o bebê está virado. Você colocou de um jeito, ele está se virando para o outro, daqui a pouco você já não consegue mais deixar na cama sozinho, porque a criança pode cair. Então a gente começa ali, naquele momento, o bebê, ele, além de estar se desenvolvendo, o estágio da vida dele é tão importante que ele vai adquirindo
o desenvolvimento e a força necessária, o equilíbrio necessário para saber o quanto pesa cada lado do seu corpo, quanto pesa a sua cabeça em relação ao seu corpo, porque se vocês já observaram, a cabeça do bebê pesa quase a metade do corpo dele, tá? Então ele começa a saber equilibrar, ele começa a adquirir a força motora para poder estar fazendo isso. Por que é que eu e você, quando a gente quer construir alguma coisa, quando a gente quer alguma coisa na nossa mão, a gente começa a se comparar e começa a se desesperar que aquilo não acontece no tempo que a gente quer. E eu posso determinar o tempo que eu quero, desde que eu pague o preço para ir fazer esse desenvolvimento. Vai ter bebê que vai se virar com 5, 6 meses, sei lá. Vai ter bebê, tem a minha já há quanto tempo? Então vai ter bebê que com semanas já vai estar se virando. Hoje as crianças, antes nascia com os olhinhos fechados, hoje já nasce com os olhos abertos, né? Daqui a pouco estão pedindo já o telefone do médico para fazer, né, um rios, né? Era muito legal fazer um rios, né, dele nascendo. Então, quando o movimento, e isso também é um perigo, né? Não isso do bebê fazer o rios, estou brincando. Mas quando o bebê ele está aqui se desenvolvendo, ele está adquirindo peso, né? A borboleta também ali na sua musculatura, para ele saber quanto pesa a sua cabecinha para lá e para cá. Você não vê, todo mundo sabe, gente, como uma criancinha desengonçada, ela menos espera, ela bate a cabeça. Por quê? Porque o corpo dela tem uma determinada força. E comparado aquele peso do corpo com o peso da cabeça, é muita força que ela precisa fazer, né? A musculatura dela precisa ser trabalhada. Quando isso não acontece, a gente pega e inicia o bebê por ele, então os primeiros movimentos dele não é dado por ele sozinho, ele não tem nem consciência do que está acontecendo, aquele ato que está acontecendo. Ele não faz a menor ideia, porque ele não tomou a consciência. Então você pega o bebê, quantos de nós não fez? Gente, eu criei um monte de irmão. Quantas vezes a gente não cercou a criança com um monte de paninho, com um monte de não sei o quê, aí colocar a almofada de um lado e do outro, o bebê ficar sozinho. Só que aquilo ali podia até ter causado um problema muito sério. Se não causou um problema muito sério no seu corpo, foi causar depois, quando ele precisou, quando ele estava maior. Porque ali eu não dei para ele o que ele precisava de segurança. Eu não dei para ele a independência que ele precisava nos primeiros passos dele. Porque Deus, sabiamente, a vida sabiamente, foi trazendo os desafios para ele. Mas a gente foi ali, queimando os estágios. Então a gente foi desenvolvendo o carrinho bate-bate, o carrinho de empurra, como é que chama, gente? O carrinho lá que a criança entra para aprender a andar. Então a criança ela não tem medo de cair porque ela sabe que dá um pulo, empurra os 2 pés aqui, ela quer ir lá do outro lado da sala, ela sabe que mete os pés aqui e vai. E quando ela estiver em pé sozinha, ela consegue meter os 2 pés aqui e já está lá? Por que aqui eu e você nós somos tão apressados? Será mesmo que a gente tem, se soubesse, né? Mas se eu não sei do que aconteceu comigo, mas hoje eu já detecto alguma coisa nas minhas filhas que eu não fiz o que deveria ter feito quando eram pequenininhas. Naquele momento eu fiz tudo o que parecia ser bom, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Então, quando o bebê ele tá aqui, ele não desenvolve essa musculatura, ele não se dá esse tempo para esse estágio, que todo estágio é importante. Todo estágio que está acontecendo na sua vida agora e na minha é um estágio que a vida traz, é importante para o nosso desenvolvimento. Não é eficácia que você está buscando? Então por que é que você está querendo pular algum estágio? Não deve, aprenda, goste do seu processo, se apaixone por ele, viva o momento a cada momento. Viva o momento de cada vez, viva o dia de cada vez, viva a hora de cada momento. E aí você vai cada vez mais dominando, tá? Então esse bebezinho aí, quando ele faz isso, ele não sabe nem o que aconteceu com a musculatura dele, com os ossos dele. Então ele foi levando a vida, né? Quando o bebê ele aprende a se movimentar na cama e ele sozinho, ele aprende a se sentar, ali ele vai desenvolver a força por conta dele. Você vai deixar o bebê sentado, porque ele já sabe sentar sozinho, e você vai encontrar ele já engatinhando. Você vai ver que ele vai começar a ter força para ele próprio tirar o corpo dele do lugar. Dali, ele vai por etapa, né? Engatinhou, daqui a pouco ele se pega nas coisas, fica em pé sozinho. Daqui a pouco ele criou força para ele levantar o corpo dele sozinho. Eu sei que eu ainda não consigo, mas depois de velha você pegar e querer erguer o seu corpo na força dos seus braços e você não ter. Mas o bebezinho ele tem, era a mesma dificuldade ou mais ainda, porque ele nem sabia como fazer, ele não tinha a condição de pensar. Só que ele foi desenvolvendo ali e foi respeitando cada estágio.
né? E cada estágio que ele ia ficando mais seguro, a eficácia daquele movimento ele ia desenvolvendo outro, para ir vencendo tudo. Se esse bebê pulou essas etapas todas, né? Ele de repente ele não deixou, ninguém deixou, fez ele se levantar, fez ele, botou no carrinho bate-bate, ele rapidamente aprendeu a correr. Esse é um bebê que vai ficar se machucando o tempo todo. Por quê? Porque ele é um bebê que vai ser apressado. Ele é um bebê que é inseguro. Ele vai se tornar depois um adulto que não desenvolveu ali o que ele precisava. A importância de ter respeitado fase após fase. Então vai se tornar aquela pessoa ansiosa que quer ver o resultado antes mesmo de pagar o preço, tá? Eu acho que travou aqui para mim, eu não vi quem chegou. Exatamente, olha. Psicóloga Marlene, seja muito bem-vinda. Cirlei também chegou, seja muito bem-vinda. E a Arenice botar, que lindo, né, Arenice? Recebendo aí todo mundo e me dando o nome lá do negocinho do carro. Andador. Gente, parece até que eu não parei duas. Eu sou muito esquecida das coisas. Só registro o que eu quero, tá? Então, em qualquer fase da vida, tá sendo claro, gente, para vocês? Deixa eu só perguntar, né? Aproveitar. Tô aqui com um monte de caneca diferente, porque aqui ainda tá muito frio, tá? Olha, em qualquer fase que a gente esteja, é a fase certa para você adquirir a força, a firmeza, para você chegar na próxima etapa. Se a gente respeitasse de verdade o que a vida nos oferece, o que Deus sabiamente traz, e a gente não colocasse, né, os nossos paradigmas, não colocasse as nossas verdades acima de tudo, e aceitasse o que aquilo que está chegando, qual a lição que eu posso estar tirando, o que é que isso aqui vai trazer para a minha evolução, com a alegria de saber, meu Deus, bateu na minha porta porque vai ter que ter algo bom. Eu fiz uma live e eu tinha encontrado aquele conteúdo e eu fui desenvolver aquele conteúdo onde você tem, é obrigação nossa. Qualquer coisa que aconteça, você obrigatoriamente você tem que encontrar o bem que aquilo traz. Qual é o bem que aquilo traz? Por que você tem que esperar 3, 4, 5 anos para poder entender que aquilo tinha um bem? Não, você não entendeu, foi revelado. Mas até ser revelado, eu já posso ter teimado demais, eu já posso ter feito muita coisa. Se eu olhar com os olhos do Cristo, se eu olhar com os olhos da santidade, se eu olhar com os olhos da luz, se eu olhar com os olhos do bem, porque a gente, por mais que aconteça alguma coisa, a gente vai dizer assim, mas Deus, que é muito bom, ele tira o bem de qualquer coisa ruim. Disso ninguém duvida. Agora, quando a gente diz assim, mas esse mesmo Deus está dentro de mim e eu posso olhar com os olhos dele, por mais que tenham me arrancado uma banda, por mais que esteja doendo, onde é que eu posso encontrar o bem nisso aqui? Onde é que eu posso encontrar o bem nisso aqui? Porque tudo está na mente, tudo está no sentimento, tudo está no pensamento, tudo está no que eu vou sentir, em como eu vou comportar-me, no como eu vou agir. E depois disso eu vou criar aqui os hábitos que vão formar o meu caráter bom ou ruim, e ali eu vou destinar-me àquilo que eu estou fazendo. Então, se eu chego aqui e eu respeito essas etapas, né? Essas etapas que a vida está me oferecendo agora, nesse momento, e eu vou criando firmeza, vou criando ali a força, né? Para ir para a próxima etapa, segura por ter aprendido o que eu precisava para estar aqui agora. Se eu quero avançar, qualquer coisa que chegue até aqui não vai me assustar, porque eu venci essa etapa. E qualquer um que ainda não tenha chegado até aqui, eu posso ajudar, porque eu sei o que eu fiz para chegar até aqui. Eu não caí aqui de paraquedas. Então você vai sabendo, porque você vai fazendo, você vai vendo. Isso é em tudo, tá? É em tudo, desde você ser criança, jovem, você ser um adulto, você ser já uma pessoa de idade, e você tá ali já indo para a terceira idade, para a quarta, para a quinta. Meu amor, não interessa. Se você tá aqui, você ainda tem uma missão. E se você tem uma missão, eu acho bom cada vez mais você ir colocando ela no estágio da vida que você tá. E adquirindo a força, a musculatura para poder você fazer isso, tá? E não ser como aquela criança, né, que foi forçada. Eu posso querer sair daqui e já ter sido aquela criança que foi desenvolvida antes do tempo e que saiu caindo, né? E de repente ela, por ser muito apressada, ela não desenvolveu a força ali, né, do sentado, engatinhar, do andar. E como ela correu muito, ela se machucou muito. Agora, o que é que a gente escuta, ouve o tempo todo e fala o tempo todo? Um machucado faz o quê? Machuca. Um seguro dá segurança. Então, se eu fui machucada, eu não sei o que aconteceu na minha infância, como é que eu fui criada. Eu devo ter sido criada que nem doido, né? Porque eu fui criada no meio dos homens, lá no meio dos meus irmãos. Você imagina. Por que é que hoje eu bato tanto e as pessoas não sabem por quê? Gente, já está ali, está incrustado. Tá? Então, eu preciso. Qual foi a musculatura? Qual foi o jeito que eu me desenvolvi?
Mas se hoje eu tenho essa consciência, eu posso, além de estar cuidando, eu posso estar arrumando para que os outros também não façam. Se eu tiver a possibilidade, né, de não ver ninguém se machucando por falta de conhecimento, eu vou levar. Se eu vejo alguém que está se machucando porque ele próprio não conhece a força que tem, ou a cavalice que tem, né? Porque tem pessoas que são brutas, brutas mesmo de força, que não conhece nem a força que tem. E se pudesse direcionar aquela força, né, para o lugar certo, para as coisas certas, essa pessoa seria um estouro, ela só está colocando a energia no lugar errado, tá? Então, às vezes, por ela não saber disso também, é que ela se sente insegura. O meu corpo, eu amo trabalhar a nossa tríade, né, a nossa tríade, tríplice, o que você quiser. Eu gosto de trabalhar essas 3 unidades, porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Se eu não conheço a minha alma, o meu pensamento, não conhece o meu corpo, não vai haver respeito, não vai haver equilíbrio, não vai haver segurança. Se o meu corpo também não respeita o que a minha alma sente, o que o meu corpo, o que a minha cabeça pensa, também não vai haver segurança. E se esses dois juntos aqui não derem abertura para que o espírito também chegue, coloque tudo o que precisa e principalmente o que é de bom e maior para poder você avançar, avançar segura, sabendo que é isso mesmo, é a sua missão. Aqui no final, não é no final do túnel tem luz não, você é a própria luz, né? Débora, seja muito bem-vinda, bebê, seja muito bem-vinda, viu? Então não é você esperar entrar no fundo, entrar no túnel, ou você esperar ver a luz no fundo do túnel. Por que você tem que esperar se a luz vê? Seja você a luz, seja você o que vai iluminar o túnel, que tenha certeza absoluta. Se existe um túnel sentimental, emocional, se existe um túnel, alguém já o fez e algumas pessoas já passaram por lá. Ou tem alguém também esperando você chegar para até tirá-la daquilo. Se você iluminar, você já leva outras pessoas com você. Se você sofrer dentro desse túnel, mas depois você também, depois que você sair lá, você se lembrar que tem pessoas passando por aquilo que você passou, você também volta para fazer o resgate. Isso é você, em qualquer momento da sua vida, respeitar o estágio que você está. Para, de repente, Isis, seja bem-vinda, meu amor. Você está bem? Então, de repente, você respeita esse estágio que você está, para poder você, com segurança, sabendo quem é você, o seu corpo, sabendo tudo, você ir lá fazer, além de fazer resgate de outras pessoas. Shalom, meu amor, seja bem-vinda, viu? Então, além de você fazer isso, além de você ser capacitada agora a estar indo resgatar outros, isso mais importante é você respeitar você mesmo, você ter a congruência com você mesmo. Então, é você não ignorar, né? Não ignorar, não ignora seu corpo, não ignora, né? Isso mesmo, vamos chegando e iluminando, né, Are? Vamos botar fogo nesse túnel, vamos iluminar, vamos ser luz, tá? Então, quando eu chego nesse ponto, no estágio da vida que eu tô, e eu pego as histórias que eu tenho, eu pego tudo que eu já tenho, eu agora estou buscando a clareza, que eu estou sabendo para onde é que eu vou, eu me respeito, eu vou buscar com congruência, né, fazer primeiro para mim o que eu digo, o que eu penso, o que eu falo, é exatamente o que eu faço, e eu vou aqui, ó, constituindo o meu caráter, né? Assim como aquele bebezinho que foi buscando, né, executar a sua postura sozinho. Quanto mais sozinho ele faz, mais capacitado e seguro ele fica. Se ele se machucou, se ele foi abandonado, se ele viveu sozinho, essa vai ser uma pessoa mais assustada, vai ser uma pessoa que vai ter mais dificuldade em confiar em alguns. Mas nada pode se perder quando você descobre o que você tem. Então você não anula sentimentos. Você não anula sentimento porque ele é negativo, porque ele é positivo. Você, antes disso, você, já sabendo a fábrica que você tem capacitada, está criando esses sentimentos, você começa a fabricar melhor os pensamentos que você tem. Você vai plantando bons pensamentos, cultivando bons pensamentos, para poder gerar em você o desejo, a sensação, a vontade, o sentimento de lhe colocar na ação. Lhe colocando na ação, você vai mudar. Você vai mudar o que você faz todo dia. As suas ações vão ser, esse conjunto de ações, vão ser o que vão constituir o seu conjunto de hábito. E nesse conjunto de hábito vão estar formando aqui o caráter que você tem. Só que em cada etapa você vai aprender a respeitar o estágio que você está.
Respeitando o estágio, aprendendo a lição que a vida lhe traz naquele momento, você vai estar pronta para estar ajudando, porque você saiu dali. Você não tem mais medo, você não tem mais ansiedade do que está chegando, porque o que está chegando você está preparada. As chances de você ter uma frustração é muito menor, porque você não está mais naquele estágio de quando você era um bebê, que você estava na dependência total e as pessoas estavam ali lhe servindo do bem, do melhor ou do pior, mas você era dependente delas, até você aprender, se colocar sozinha para você se tornar independente. Então, nesses estágios, tudo tem a sua importância. Se eu quero chegar a ter sucesso, e hoje eu estou buscando um sucesso, em quê? No que você quiser. É o sucesso no seu casamento, é o sucesso com seus filhos, é o sucesso no seu emprego, é o sucesso na sua empresa, é o sucesso naquilo que você faz. É o seu sucesso. O seu sucesso não pode ser comparado com o sucesso de ninguém, tá? Então, esses detalhes, né, de você respeitar o estágio de cada momento e saber a importância que eles têm, eles às vezes, você queimou etapa lá quando era pequeno, né? Ou porque você quis, ou porque forçaram você a queimar, e isso só vai ser percebido quando o adolescente chega. Então, na hora que a idade, né, vai cobrar dele, ele não é aquela pessoa segura, porque ele não teve tempo nem de saber quanto era que pesava a sua cabeça para ele poder se levantar. E de repente ele precisa tomar uma decisão ali muito grande. Ou na fase adulta, quando aquela criança birrenta que ficou lá, ou aquela criança assustada, ou aquela criança que se machucou, precisa hoje tomar uma decisão e esse adulto mete os pés pelas mãos, porque ele não desenvolveu, ele queimou o estágio por culpa dele ou dos outros, lá ainda quando era uma criança, até os seus 6 anos de idade, que tudo que chegava para ele como verdadeiro era registrado. Então hoje as pessoas não sabem por que é que estão falindo tanto na empresa, por que é que estão levando a família à falência, estão se separando tanto, não existe mais o respeito, não existe mais o relacionamento entre pai e filho e pai. Qualquer coisa é um motivo para você romper com a sua igreja, para você romper com o seu pastor, para você ir para outra paróquia, porque aquele padre, porque aquela comunidade, porque aquele povo não é mais santo. Qualquer coisa é motivo para você deixar os seus amigos de lado, ou de você se acovardar e não correr atrás das oportunidades que tem de trabalho, ou até o trabalho que você tem, que é o sustento seu e da sua família, por conta de algumas coisas que você não recebeu, não respeitou o estágio lá atrás, você de repente você perde até o trabalho que você tem. E aí você chegou num ponto de eficácia da sua vida? Não. Por não respeitar os estágios que foram acontecendo, você chega exatamente na ineficácia, tá? Como é bom sentir a evolução. As altas ondas viram marolinhas. Exatamente, né, Arelice? Tem coisas que pareciam que ia te engolir e às vezes te engoliram mesmo e te deram vários caldos. Você rolou. E depois que você passa por aquilo, com uma outra visão, com uma outra construção, com outro caráter, com outro jeito de ver, tendo vencido aquela lição, você olha assim e fala, caramba, né? Por que eu sofri tanto? Por que eu tive tanto medo? Se eu tivesse parado, centrado, buscado esse tipo de ajuda, esse conhecimento aqui teria me salvado. Não é assim? Né? Então está acontecendo por causa da quebra. Quando acontece isso? Acontece por causa da quebra dos princípios que a gente faz ainda quando somos bebê. Então existem princípios, gente, que são princípios eficazes, os princípios da eficácia. Por menor que ele seja, se você quebrar, são leis, né? Leis naturais. É como a lei, né? A lei da física, que você vai colocar ali algumas leis, né? Daí o nome da lei, do que tudo que sobe e desce. Como é o nome da lei? Que agora eu esqueci. Da gravidade, né? A lei da gravidade. Em qualquer canto ela vai funcionar. Então, quando você também quebra um princípio de uma lei, ela vai cobrar de você. Você quebra o princípio e chega uma conta para você. Então, eu jogo uma pedra e fico embaixo, a conta chega. Eu vou na ponte, ela está quebrada, eu quero continuar dando a passada, a conta vai chegar. Tudo que eu fizer, que eu quebrar a lei, o princípio daquela lei, a conta vai chegar. Então, às vezes você, pelas escolhas dos outros, você quebra alguns princípios, mas quando a conta chegar, a conta vem para você, tá? Então, cada estágio é extremamente importante para cada um e tem tempo para amadurecer, tá? Então, se a gente quiser
aprender, a gente vai ter que aprender respeitando o tempo de cada estágio para poder, quando ele amadurecer, a gente ter dominado. Nenhuma parte do processo da nossa vida deve ser pulado, tá? Então, se eu pulo a etapa, né, eu acho que aquilo não é importante, eu deixo para lá, eu pego um atalho, né, eu pego um gatilho, eu pego alguma coisa, eu faço uma marola aqui no meio, faço uma falcatrua, faço um disfarce e faço de conta. Então, quando eu precisar de verdade daquele conhecimento, daquela segurança, eu vou ser traída. Por quê? Porque eu vi, ou como você colocou, né, Arenice, as marolas grandes hoje, o que era uma onda grande, hoje não passa de uma marola, foi a maneira como eu tive para estar enxergando aquilo. Então, eu pulei, se eu pular alguma parte do processo, eu vou começar a pensar naquele problema, naquilo que eu pulei de uma maneira. Eu vou enxergar o mundo, né, e vou querer fazer no mundo mostrar a eficácia que eu tenho pela ótica do mundo, que o mundo chega e diz para mim, quanto mais rápido você fizer, ou quanto mais você fizer na produção, aquilo que você, quanto mais você consumir, quanto mais você produzir, quanto mais você fizer, mais eficaz você será. E não é bem assim, porque aqui entra também, né, aquilo que eu trouxe na segunda-feira, a sua capacidade, ou na terça, a sua capacidade. O que é importante é a sua produção e a sua capacidade de produzir. Existe dentro dessa eficácia o que você pode produzir, a quantidade e a capacidade. Se você não respeitar isso, que eu trouxe o exemplo do Uber, se você não respeitar isso, o teu sucesso não vai ser duradouro, não vai ser garantido, porque uma hora ou outra alguma coisa vai dar errado. O que foi que deu errado? Eu não respeitei o estágio, eu não respeitei o que tinha que respeitar daquele momento. Quem era que precisava do quê? O que era que só podia ser feito? O que era que eu podia estar apresentando? Então, eu aqui, por causa dessa eficácia que tem que ser rápida, que o mundo me oferece, eu vejo a fase seguinte e eu já quero estar lá. Então, o que eu puder fazer para atingir essa fase, né, que eu estou olhando, caramba, todo mundo já está, eu não estou, então eu sou um problema, esse é o problema, eu tenho que resolver aqui esse problema. O problema está no jeito que eu estou vendo as coisas. O problema está em que se eu não estou lá é porque eu não estou preparada. Então, o que é que eu posso desenvolver para me preparar? Então, essa maneira de eu querer resolver o problema é que é o verdadeiro problema. Eu preciso, se me falta conhecimento, eu preciso ir buscar. Se me faltou alguma força, eu preciso desenvolver. O jeito de eu ver esse problema é que está errado, tá? Se eu não estou na fase seguinte, é porque eu não sei, é como o caminhar. Como é que a criança vai caminhar se ela não aprendeu nem que peso que tem para ela se levantar? Mas aí tem alguém pegando de um lado, pegando do outro, coloca ela sentada naquele carrinho, ela aprende a ficar ali e com algum tempo ela aprende a pular, ela aprende a meter os pés num canto e para o outro. Ela não aprende o que é um passo após o outro, ela não aprende a velocidade que ela tem que colocar em cada perna, para depois que ela colocar força em cada perna, ela der os passos que ela tem que dar, que seja a força necessária, ela vai desenvolver também a velocidade necessária para aprender a correr. Eu e você, o negócio que a gente quiser abrir, aquilo que a gente quiser fazer, a gente vai ter que dominar o passo a passo, dando a importância de cada momento que eu estou, de cada momento que você está. O que é que chegou? Qual foi o desafio que chegou? O que é que eu vou fazer? O que é que me faltou nesse momento que eu fiz tão mal? Por que é que me deu ainda taquicardia? Por que é que eu ainda fiquei amarelada? Por que é que eu engasguei? Por que é que não sei o quê? Eu sei lá qual é o desafio que você está passando. Por que é que eu estou ganhando X e não está dando? O que é que está faltando? Está faltando conhecimento financeiro? Então não interessa o que está faltando para mim ou para você. O interessante é que cada um sabe o que falta. Se não está na fase seguinte, é porque ainda não está dominando essa fase aqui. Para eu ter a eficácia naquilo que eu estou fazendo, buscando sucesso naquilo que eu quero, eu preciso dominar de fato. Então, para trazer esses 7 hábitos, para a gente poder estar estudando, falando deles, não adianta, gente, eu chegar aqui só com hábito e rasgar para você. Se você ainda não entendeu por que é que você não consegue desenvolver o hábito. Não consigo desenvolver o hábito porque alguma coisa deu muito errado aqui. E agora que eu já sei desse, eu vou principalmente basear-me, fazer aqui a base, fundamentar-me, fazer o fundamento do mundo que Deus fez. Então, já que Ele fez para poder me mandar aqui, eu também posso fazer uma boa base para poder, a partir de hoje, a partir desse momento eu nasço de novo, eu vou ser uma nova mulher, eu vou fazer com hábitos diferentes, eu vou fazer com caráter diferente. Se eu tive a oportunidade, até calor, né, gente?
Tá, ó, a cabeça do dedo tá gelada, mas o suor já tá querendo vir, tá? Então, se eu não tô na fase seguinte, é porque eu, como criança, eu não aprendi a caminhar. Eu preciso desenvolver essa força necessária para que isso seja feito de um modo seguro, eu tenha segurança. Então, é nesse momento eu vou começar, né? Eu descobri, o que é que eu faço, já que eu estou atrasada? Eu estou atrasada, passei dos 50 faz tempo. Então, eu descobri, meu Deus, que agora eu estou atrasada, fiquei muito tempo na caixinha, o que é que eu vou fazer? Vou intensificar o meu processo. Quando alguém diz para mim assim, olha, eu faço uma live a cada um ano, parabéns para você. Eu faço uma live a cada mês, parabéns para você. Eu faço a cada 15 dias, a cada 8 dias, uma vez na semana, não me interessa, eu estou atrasada, eu faço todos os dias. Eu vou fazer 2 anos, se eu quiser eu faço 5. Eu sei o que eu preciso aprender. E a partir do momento que eu preciso aprender, não me custa nada também repartir. Então, enquanto você faz 12 por ano, eu vou fazer, só não faço os 365 dias porque eu tiro os finais de semana. E só tiro os finais de semana porque muita coisa fica atrasada, senão me sentava aqui e o que eu vi, o que eu aprendi, eu trazia de novo. Esse foi o processo que eu aprendi para intensificar. E nesse momento que eu estou intensificando, eu estou começando a buscar a minha musculatura. Eu estou buscando aquilo que eu deixei para trás, aquilo que eu não trouxe. Então eu estou dominando. Se não estiver dominando é porque ainda está me faltando força. Uma hora eu domino, tá? Assim como essa criança, eu não quero ser forçada por ninguém a fazer nada. Por isso que eu me comprometo com o que eu me comprometo. Vem comigo quem quer. Eu sempre uso da clareza suficiente. Não chegue aqui pensando que eu vou... Ó, fiz 5 lives sobre dona da casa, que eu nunca tinha feito sobre exatamente a dona da. A dona da casa. E no final, depois de 5 dias, para mim foram tops, foram extraordinários. No final, depois de 5 dias, eu pedi desculpa para quem veio pensando que ia encontrar uma receita. Sou péssima na cozinha, gente. Ninguém morre de fome porque Deus é pai. E eu vou fazer mesmo, tudo que precisar ser feito. Mas não porque eu tenho dom, não porque eu morro de amor por fazer aquilo. Mas isso não significa que uma dona da casa só saiba dominar o seu fogão. Certo? Thelminha, seja bem-vinda, tá? Thelma Reis, seja bem-vinda. Então não quero ser esse adulto que fui forçada a fazer live porque os outros estão pedindo, porque os outros estão querendo, porque é modismo. Não, porque esse foi o lugar que eu encontrei, que ninguém me cobra nada, não me cobram nada, vem quem quer, tá aqui, tá à disposição, todo dia salvo, se não salvar foi o Instagram que não deixou, tá? Então, quando eu quero mudar de fase, quando eu fico vendo onde os outros estão já, caraca, eu faço live há quase 2 anos, eu, para poder chegar nesses 1.000 e poucos seguidores, sei quase o nome de todo mundo. Eu vejo os outros, faz ali alguma coisa, sei lá, quase as artes que fazem, que pulam ali de 100 em 100, de 200 em 200, de 1.000 em 1.000. Se eu ficar olhando isso, eu endoido. Eu não quero olhar isso. E não vou nem usar o clichê de dizer assim, o que importa para mim é a qualidade. Eu nem sei se o povo que está realmente me seguindo está ali passando. Mas se veio foi porque quis, eu não paguei nada, eu não prometi nada. Eu prometo estar sentada aqui e quem quiser escuta o que eu trouxer. Né? Eu não faço nem caixinha de pergunta. Gente, estou sem assunto, o que, é que vocês querem ouvir? Não, meu amor, estou indo buscar para mim. Então serve para mim, foi extraordinário. Caraca, eu fico pensando, como é que eu vivi sem dominar isso aqui ou sem saber sobre isso aqui? Aí eu fico pensando, quantos mais não precisariam dessa informação ou quantos mais conhecem isso aqui, mas não conhecem desse jeito? Quantos mais, gente, estão ali, sei lá, então eu venho, mas venho na moral mesmo, tá? Então, a maneira de eu ver o problema, a maneira de eu ver os outros lá, a maneira de eu enxergar o mundo, isso é que é o problema, tá? É o meu paradigma, é o meu mapa, é o meu guia, é o jeito de eu olhar que está errado. Esse é o jeito que eu preciso estar trocando, que eu preciso estar desenvolvendo, tá? Então, quando eu penso que o problema está no externo, e desde segunda-feira que a gente vem falando, a vida toda, né, eu venho falando, você tem que entrar, você tem que ir para dentro, você tem que limpar, você tem que melhorar em você, né? Não compra todos os cursos do mundo que manda você aprender todos os gatilhos, que manda você colocar todas as técnicas, todas as ferramentas, isso é bom, isso é muito importante, mas primeiro você tem que, dentro de você, ajeita essa base, né? Quer comprar livro, quer descobrir conhecimento, vai buscar o autoconhecimento. Vai buscar, né? Quer comprar livro? Quer ver bastante coisa? Vai buscar os princípios, vai buscar as leis universais, vai buscar aquilo que não muda. E a partir daquilo eu vou começando a mudar o que precisa em mim. Porque se é universal, é maior do que o que papai me ensinou, do que mamãe me ensinou, do que meu mestre me ensinou, meu padre me ensinou, o meu avô me ensinou. Eles me ensinaram porque serviu para eles, foi naquele tempo. Hoje eu não posso, de repente, estar repassando a mesma coisa porque isso aqui está indo de encontro. Era um valor do meu pai, não era um princípio de Deus. Então eu tenho que estar fazendo, porque, né,
Na hora de prestar conta, o Senhor vai dizer assim, ué, mas tu não descobriu? Mas aí o meu pai me ensinou. Sim, mas tu descobriu? Descobri. Então, seu pai talvez tenha passado isso, porque foi repassado pelo pai dele, por outro, por outro, por outro. Ele, naquele momento, era a verdade dele. Para você, não funciona mais nem como verdade. Por que você está passando? Porque eu sou fiel. Vai ser fiel aos princípios. Vai ser fiel aos juramentos que você fez, né? Daisy, Cris, seja bem-vinda. Eu nunca sei se é Daisy Cris ou Cris Daisy, mas acho que o Cris Daisy fica top, tá? Seja muito bem-vinda. Então, quando eu penso que o problema está lá fora, quando eu penso que o problema está no externo, quando eu penso que o problema está no outro, ou o problema é o outro, ou o problema está no mundo, né? Está nas circunstâncias que eu estou vivendo, nas situações, está no lugar, na geografia onde eu nasci, está na toxicidade das pessoas que estão ao meu lado, porque todo mundo é invejoso, porque todo mundo é briguento, porque todo mundo é birrento. O meu pai tem uma toxicidade horrível, a minha mãe não tem compreensão, né? O meu irmão não me permite fazer nada, o meu irmão é dedo duro, o meu irmão não me considera, minha irmã do mesmo jeito. Ou meu marido é um pé no saco, minha mulher não me dá apoio para nada, não serve para nada. A gente vê problemas de todo tipo, tá? Só que a gente vê o problema lá fora. Esse é o problema, você vê o problema lá fora. E eu fiz isso bastante na segunda, ou foi na terça-feira, acho que na segunda, onde você tem que estar trocando o jeito de você ver o mundo. Você trocar o olhar, você trocar a lente, porque tudo que você falar do mundo, quando alguém se fizer essa pergunta para você, saiba que dependendo da pessoa que está do outro lado, ela não quer esmiuçar você, mas você vai dar de bandeirada para ela, vai entregar. Então a pessoa vai dizer assim, me fala um pouquinho, como é que você está vendo o mundo? Qual a expectativa que você tem do mundo? E você ali bem à vontade, você começa a meter o pau em todo mundo. Você meteu o pau no governo, no mundo, isso e aquilo, e a pessoa já vai ali só filtrando você. Essa pessoa é uma dependente, essa pessoa é alguém que vive aqui na aprovação, essa pessoa é um bloqueado, essa pessoa teve problema com o pai, essa pessoa foi estuprada por não sei quem. Gente, do jeito que você falar, a pessoa já vai saber ou vai deduzir ali algumas coisas que você nem confessou. Só que a pessoa sabe, né? Arenice do Buffet Trility, acho que é isso, né? Trility. Mulher, que buffet chique, né? Caiu, voltei. Seja bem-vinda, tá? Agora voltei chique, diga aí pra mim. Ó, quando eu penso que o problema todo tá lá fora, é mais uma maneira de eu encontrar desculpa para eu não me responsabilizar pelo meu crescimento, pela minha felicidade, pelaquilo que eu tenho obrigação de cuidar. Em mim, primeiro, para poder depois cuidar nos outros, que também é obrigação minha. Então, eu trouxe para vocês, eu queria falar um pouquinho mais sobre aquela história de você estar, o estágio que você está na dependência, né? Na independência ou na interdependência. Quando eu estou só no eu, quando eu estou dependendo dos outros e todo o problema está nos outros, ou quando eu passo a resolver todos os problemas, eu sou a maioral e ninguém também presta para fazer mais nada porque eu sou a top. E nenhum nem outro presta. Nós somos chamados aqui para evoluirmos, e para evoluirmos, a gente vai ter que sair da dependência, da independência e vir agir aqui ó, na interatividade. Todo mundo inter, todo mundo agarradinho, todo mundo ó, um sendo do outro, porque todos nós somos um. Eu gosto muito quando eu falo daquelas, volto para Gênesis, para poder a gente se lembrar, né? Que foi feito um mundo para nós e dessa mesma terra que foi tirado vida, foi feito também o nosso corpinho lindo, o nosso, né? A nossa espaçonave, o nosso aviãozão aqui. Depois veio, né, o piloto desse avião, porque o Senhor já estava lá, mas quando Deus deu a própria vida dele, quando ele deu a essência, né, para esse corpo entrar aqui e um dia voltar para ele, então a gente foi integrado o mundo, porque fomos desse mundo que a gente foi feito, fomos feitos desse material, né, dessa matéria-prima, e nesse mundo a gente vai ficar. Mas a gente também já tinha aqui, nesse mesmo corpo, a gente tinha uma alma que só não tinha vida. Essa parte que pensava, essa parte que sentia, já estava desenvolvida. Nós já tínhamos ali, desde o momento do cordão umbilical, né, a gente já sabia, o cordão umbilical começou a se alimentar com a mamãe, já foi criada aqui a casinha onde a alma vai ficar. Então já foi criado aqui, né, o nosso hipotálamo, onde o nosso pensamento vai ser feito. A partir do momento que eu pensei, eu também já vou começar a sentir. E ali, quer que bate primeiro? Alguém vai descobrir que tem um bebê, o que é que ele descobre?
o coração já está ali pulsando. Tem coração, tem cérebro. Então, eu já tenho a concepção, aconteceu a minha vida, já existiu a permissão, eu já comecei a pensar e eu já comecei a sentir, tá? Então, é nessa intensidade aqui, ó, que eu começo já a registrar as coisas, mas eu começo a vir para toda aquela fase, né, da dependência, da independência e da interdependência. Mas eu, a minha mãe, você, o mundo, nós somos todos um só. Então, quando a gente consegue agir aqui com todos, né, nessa inter-relação, então a gente começa a fazer aquilo que Deus quis, a nossa evolução. Como um ser pensante, como um ser que ganhou vida, aquela alma que ganhou vida, aquele corpo, né, que tem uma alma, aquele corpo e alma que tem, né, a capacidade de realizar tudo aquilo que o espírito, que é o seu dono, manda e quer. Eu não sou um corpo e uma alma que tem um espírito, eu sou o espírito que veio de Deus e vai voltar para Deus, que tem aqui um corpo e tem uma alma. Então, aqui, qual o estágio da vida que eu estou? E qual a evolução que eu estou buscando? Em que estágio da evolução eu já estou, tá? Então, quando eu saio aqui dessa dependência toda, né, que eu estou aqui nessa, tudo é culpa dos outros, eu atribuo a responsabilidade do crescimento, do meu crescimento, para as outras pessoas. Então, foi por causa de papai, foi por causa de mamãe. A minha empresa não vai para frente porque o governo cobra muito imposto. Aqui no Brasil é muito difícil ser empresário, aqui não sei o quê, aqui não sei o quê. Eu nunca tenho responsabilidade com nada, né? Ou eu não estou ali ainda conseguindo, né, a minha promoção na empresa porque tem alguém que está me puxando o tapete, tem alguém que é puxa-saco do chefe, o chefe não gosta muito de mim, né? Ou às vezes eu ainda tenho 40 anos, 30 e tantos anos, ainda estou dentro da casa do meu pai, porque é muito difícil morar sozinha, aqui no Brasil é muito difícil, aqui não sei o quê. Gente, então a gente começa ali, né, até mesmo as desculpas de não ir estudar, de não ir fazer nada, porque as coisas realmente estão muito difíceis. Ninguém conta que existe às vezes um estudo, né, que você pode estar conseguindo de graça, só que desde o estágio que você está, desde pequeno, você tem que já ir preparando ali a sua cognição, para quando chegar o momento da cobrança, você ter o que colocar para fora. Você vai precisar dizer assim, meu Deus, me ilumina, e ele vai dizer, em forma do seu Espírito Santo, eu preciso iluminar o que tem aí dentro. O que é que você colocou? Eu não posso lhe dar aquilo que você não tem, senão é chute. Aí você não vai respeitar estágio. Como é que você quer passar na faculdade de tal coisa, se depois que você passar, você vai precisar fazer um estágio, você vai precisar desenvolver? E aí você vai dizer, caramba, mas eu acertei no chute. Então é exatamente essa ética aqui também da personalidade, dessa eficácia de momento que o mundo quer, que a gente faz de conta que é sem ser. Não, não é para ser assim. A importância do estágio hoje para construir o sucesso eficaz, você precisa ser. Você precisa pagar o preço de ser. Então por isso que você vai, estou aqui nesse momento, aprenda tudo que o processo está lhe trazendo. Domine tudo, né? Se está faltando desenvolvimento, vá buscar esse desenvolvimento para você constituir um caráter sólido, né? E em cima desse caráter sólido, você vai conseguir, de dentro para fora, você vai ter luz suficiente para ter direcionamento na vida, né? E com esse direcionamento na vida, quanto mais, eu trazia ontem para vocês, quanto mais você é, né? Quanto mais você é, mais você vê. Então você passa daquele estágio do que você vê para poder fazer de conta que é. Não, você vê e quanto mais você vê, mais você faz, mais você é. E quanto mais você é, mais você vê, porque você entra naquele fluxo mesmo. Você entra no fluxo da prosperidade, da abundância, do fazer, do já sei fazer, do estou fazendo, estou transbordando, estou buscando, passei de um estágio para o outro e vou subindo e vou subindo. Desenvolvimento é necessário, Isis. Não tem como você só fazer de conta ou olhar o desenvolvimento dos outros, tá? Então a gente começa aqui alinhando a própria realidade com a realidade do mundo, alinhando os próprios valores que você já tem, você desenvolveu, né? Com os princípios do mundo. E aí, com os valores que você vai desenvolvendo, o que é que você vai fazendo? Você vai buscando valores seus, alinhando com os princípios, né? Que é, ao invés de ser só o meu, é o do todo. Ao invés de eu estar só com o meu mapa, né, o mapa que fala do que é meu, e só eu vejo daquele jeito, ou do território que diz o que é realmente e não só o que eu penso. Então, eu começo a alinhar aqui os meus valores, né, com os princípios do mundo. Não é os do mundo porque é mundo, não, os princípios universais. Eu começo a alinhar com as leis que não vão mudar nunca. Então, dentro desses princípios, do mesmo jeito, quando a gente, né, chegou aqui,
Nós, eu, você, todos nós, quando nós ainda criança, nós totalmente dependentes, né, da forma física, da forma mental, da forma emocional e da forma financeira, a gente vai fazendo o quê? A gente vai progredindo, você vai aprendendo, você vai andando, você vai dominando as lições, você vai subindo, você chega a um ponto que é tão bonito que o seu pai, a sua mãe ou uma pessoa mais velha chega para você e vai lhe pedir alguma coisa. E não tenha você, eu e outros tantos que somos aqui mais velhos, se você tiver a oportunidade de fazer uma criança, de fazer um jovem transbordar na sua vida, colocar para fora o que ele sabe, que vai lhe servir, mostre para ele que realmente foi útil para você ver que às vezes você salva com aquele ato uma pessoa que achava que não tinha importância. Então você consegue fazer essa pessoa se sentir importante, respeitar o estágio dela e ela vai dominar aquele estágio, ela vai ter muito mais vontade de ir para o estágio seguinte. E um dia lá no futuro, quando aquela criança tiver como você, ela vai se lembrar, ela vai levar você para o resto da vida e ela vai repetir esses bons hábitos, tá? Então nós vamos progredindo e exatamente como na natureza, a gente vai sendo parte dela, ela parte nossa, a gente vai se integrando ali com o todo, né? E a gente passa desse estágio lá do bebezinho, daquela dependência que a gente tinha como bebê porque dependia, como dependente mesmo agora hoje eu velha, dependente de uma forma de pensar, eu passei ali pela independência, eu aprendi a andar, eu aprendi como criança a correr, a fazer tudo, eu também como adulta, eu fui buscar meus conhecimentos, eu fui botando eles para fora, eu fui aqui trabalhando passo a passo, respeitando estágio por estágio, e aí é onde a gente vai chegar nessa fase da interdependência, tá? Porque quando eu saio aqui, ó, da dependência, é quando eu vou desenvolvendo a minha capacidade para me tornar independente, né? E aí eu vou evoluindo e vou me integrando com vocês, vou me integrando com os estudos, vou me integrando e me entregando, né? E aí, para a gente trazer um pouquinho assim, por que isso seria tão necessário? Porque se eu estou integrada com todo, quando você pega numa árvore e você corta um galho dela e você joga fora, tira da árvore, ele para de receber, né, da fonte principal, então esse ramo seca, né? Quando você está aqui, né, e eu sei que eu sou parte da terra, eu sei que eu sou parte de gente como você, né? Então Deus só soprou o sopro uma vez num homem só, e nós somos, né, a ramificação, a continuação desse homem, então nós somos um. Quando eu tenho essa consciência aqui, eu sei que eu não sou aquele ramo cortado da videira. Eu sei que eu não sou dentro desse universo todo, que Deus viu que estava o caos. E Ele arrumou, faça-se luz, faça-se o firmamento, né? Faça-se terra, faça-se água. Daqui eu quero os bichos aquáticos, né? Os monstros marinhos. Daqui eu quero a terra, animais quadrúpedes. Eu quero aves, eu quero depois. Nós vamos fazer esse homem. Então, quando eu me vejo aqui nesse contexto todo, eu não sou alguém separado, um fragmento, uma folhinha isolada, rodando no universo, perdida, um pó, uma poeira cósmica. Não sou, nós não somos isso aqui, nós não somos fragmentos isolados. E a gente não nasceu para ser separados. Nós temos uma sincronicidade com tudo e com todos. Então, quanto mais eu resisto a isso, mais eu sofro. Como ser humano, eu sou integrada na natureza, e a natureza também é integrada em mim. Não, não é, Maria, então tu come o quê? Tu põe para dentro de tu o quê todo dia? E por que é que a natureza é integrada em mim, Ionela? O que você fizer também a natureza recebe. Que vai virar adubo para você comer de novo. Se não fosse, gente, ó, energia que vem, que vai, que se desfaz e que aqui fica. A única coisa que vai ficar são as experiências que você deixar para as pessoas. Só porque o resto todo se desmancha, tá? Então, por isso, a gente tem que dar essa importância, né, de respeitarmos cada momento que a gente esteja dentro desse processo. No momento que eu e que você estamos, né, na parte mais importante, que é o aqui e o agora. Não é desmantelo lá que vai acontecer no futuro. Nem é também o que já desmantelou-se lá no passado. Júnior, seja muito bem-vindo, tá? Continua aqui na nossa saga, tá? Então, boa tarde, seja bem-vindo. Então, não é bem a importância, né, que eu tenho que dar é respeitar cada estágio do processo que eu escolhi viver para poder ter esse sucesso. Então, quando nós estamos aqui na dependência,
tudo vai depender do outro, tudo vai depender se eu sou aprovada. Então você vai ser aquela pessoa que tem bloqueio, você vai ser aquela pessoa que só vai fazer se os outros disserem que tiver bom. Se você fizer e ninguém chegar e aplaudir, der curtida, ou pelo menos não devolver para você na mesma moeda, aquele favor que você faz e fica esperando que a pessoa diga que foi muito bom, enquanto não ligar para você para lhe agradecer, você perde a paz. Né? Então você é aqui totalmente dependente, do mesmo jeito daquela criança que chegou e esperou que alguém amamentasse, que alguém trocasse a fralda. A dependência, né, física, emocional ou até mesmo financeira. Por quê? Porque às vezes você também não tem a coragem de sentar, projetar, se programar, respeitar o tempo que você está e você fazer aqui o seu sucesso acontecer. Então eu estou vivendo aqui nesse estado da dependência em que tudo vai depender do outro. Então, se não tiver essa responsabilidade dos outros para fazer comigo, né, que eu não tenho a necessidade de fazer, porque o meu pai tem que fazer, meu professor tem que me dar, tudo eu vou colocando ali a responsabilidade nos outros, tá? Eu nunca vou conseguir, porque eu preciso passar, eu preciso dominar, eu preciso sair desse estágio dominando ele. Então, se eu, por acaso, eu saio desse estágio e eu vou ali para a independência, fingir que eu sou, porque eu descolei alguns truques, alguns métodos, alguma coisa, e nessa independência eu sou tão boa, porque eu estou aqui um sucesso da vida, bem vestida, com carro, com tudo, né? Às vezes só no fake, mas não interessa, às vezes eu até tenho mesmo, aproveitei ali, ou caiu alguma coisa no meu colo, e aí só que eu não desenvolvi maturidade suficiente, porque eu não vivi esse estágio aqui. Então eu passo para esse da independência, né? Onde sou o centro de tudo, sou melhor do que todo mundo, tudo que eu faço é o melhor, e já que você não faz do jeito que eu quero, então é melhor até mesmo que eu faça, tá? Na realidade, aqui o mundo vai depender de mim o tempo todo. Se não sou eu que faço, né, não fica bom, tá? Então, o melhor estágio, esse não é o bom estágio, o da dependência não é o bom estágio. O melhor estágio que eu tenho que estar prestando toda a atenção é o que eu estou vivendo agora. Então, eu descubro qual é ele. A partir do momento que eu descubro qual é ele, eu já tenho informação suficiente para estar mudando ele, todos os passos que eu preciso fazer para mudar essa maneira de estar enxergando. Então, esse melhor estágio, o melhor estágio da evolução para o homem é quando ele consegue aqui ajustar as lentes dele. Para ele ajustar o foco, para ele ajustar as lentes, ele precisa ajustar os paradigmas que ele tem. Se esse paradigma estiver errado, ele vai ter que arrumar. Como é que se arruma? Mudando ali os hábitos. Como é que muda os hábitos? Também trouxe para vocês durante a semana. Então, você vai estar aqui entrando, saindo da dependência e da independência e entrando nesse paradigma da independência, tá? Onde é esse mundo em que a gente vive a integração. Todo mundo é integrado no mundo e o mundo é integrado em nós. Então, eu e você, nós somos um, as coisas é uma só. E nós temos aqui um mundo para cuidar, para estar cada vez fazendo melhor um para os outros, tá? Então, todos nós, eu com a minha força, eu com o meu jeito de ser, eu com aqueles dons, com aqueles talentos que o Senhor confiou para mim, você com os seus, cada um de diferente maneira. Você tem uma força, eu tenho outra força. Nós temos duas forças diferentes. E quando a gente se une, a gente cria. De novo, eu amo a tríade porque a gente cria a terceira força. A sua força diferente com a minha força, a gente tem a capacidade de criar uma outra força motor, uma outra força motriz que vai movimentar o que a gente quiser. Porque se eu e se você, a gente tiver unido, eu com a minha força, você com a sua, para fazer uma transformação do bem para os outros, Deus vai ser essa terceira força. Então, ele desce e ele dá aqui, ó. É a nossa mente mestra que vai estar acontecendo nesse momento, tá? E vai nos dar o direcionamento para aquilo que a gente quiser. Então, a gente cria aqui em torno da gente, perto da gente, para fazer o que a gente quiser, essa força aqui, eficaz e poderosa, tá? Para a gente trabalhar bem, né, todo esse processo aqui, e eu já passei de 1 hora, tá? Vou correr para entregar para a gente acabar. Para trabalharmos bem de dentro para fora, nós passamos por todos esses processos, que são processo que eu passo na minha vida, são os estágios na minha evolução. Então, esses estágios que eu estou passando, eu vou dominando eles, eu vou avançando, eu vou aprimorando, eu vou libertando velhos paradigmas e maneiras que eu tinha de ver o mundo, e eu vou tendo novas percepções, vou criando uma nova realidade. E aí a gente chega naquele ponto em que a gente escuta muito alguém dizer assim, a realidade que você tem, deixei para vocês completarem, né? Mas como tem aqui o delay, a realidade que você tem, exatamente a realidade que você merece, porque foi a força que você teve para estar construindo ela, tá? Então aqui, essas realidades que são
a realidade da dependência, da independência e da interdependência. Se quisermos ter sucesso em qualquer que seja o processo que estamos vivendo, precisamos, pelo menos, descobrir qual o estágio que a gente está, tá? Nascemos totalmente dependentes, graduamos e vamos nos tornando independentes, física, emocionalmente e financeiramente. Na medida que a gente prosseguir, nós vamos percebendo que tudo na natureza já é interdependente. Existe um sistema ecológico que governa a natureza, tá bom? Inclusive também governa as sociedades. Sociedade de dependência, que é a paradigma de que você quem manda em tudo, né? Da independência que eu vivo no eu. Então, no paradigma aqui da dependência na sociedade, o você depende sempre de tudo do outro. E quando eu estou na independência, então é a independência do eu. Então, eu estou na dependência, você é o culpado. Tudo que acontece foi por culpa do outro que está lá fora, não de mim. Quando eu estou na independência, só eu presto, só eu faço, só eu domino. Tudo depende de mim, inclusive o mundo. E eu vou para a interdependência e eu chego no estágio de nós. Então, você com a sua diferença, eu com a minha diferença, nós formamos aqui a força motriz, a força que vai movimentar o mundo, tá? Então, a importância da gente construir, né? O sucesso eficaz vai estar em você saber o estágio que você está na vida. Se você está no estágio de dependência, onde todos são culpados, tudo que está lá fora é o que impede de você sair, impede de você realizar aquilo que você queria, ou se você já está na independência. Eu não dependo mais de ninguém. Tudo depende de mim. A felicidade depende de mim. Tudo depende de mim. E eu sou muito boa em tudo que eu faço. Então eu quero que todo mundo também se lasque, que se dane, porque eu não tenho eu quem tem que fazer o meu. Tá? Eu quem tem que não sei o quê. Então eu. Você não nasceu nem para ser dependente, nem culpar ninguém e nem também viver sozinho. Nós nascemos para evoluir e a gente se entender todos, para a gente todos vivermos em paz. Você vai chegar um dia, quando você terminar e for entregar a coroa para o seu Criador, e ele vai apenas dizer, assim como ele disse para os primeiros viventes: Caim, cadê o seu irmão? O que é que você vai dizer? Pense nisso, tá? Cadê o seu irmão? Então, eu vou ser a pessoa que vou dominar todas as energias. E eu vou desfrutar de tudo que o Senhor deixou para mim. Mas se eu fizer isso sozinha, quando eu chegar e Pedão olhar e falar assim: meu amor, você foi feliz? Eu vou dizer: fui. E aí ele vai dizer: então, para você ir para a sala 1, você tem que ter feito a felicidade dos outros. Quantos você fez feliz lá embaixo? Então, sala 2. Ou, meu amor, você foi feliz? Não fui, porque fulano, beltrano, cicrano, para lá. Então, não tem nem a segunda. Se eu não fui feliz, imagine quantos eu fiz. Se eu tenho que amar a Deus primeiramente e aos outros como a mim. E eu dou a declaração de que eu não fui feliz, você acha que eu fiz quantos felizes? Se eu tenho que fazer tudo do jeito que eu vejo para mim. Então, se você acha que você está se matando, que você acha que está ali fazendo demais pelos seus filhos, pelos seus maridos, pode parar. A primeira pessoa que você tem que fazer é por você. Parar por você, fazer por você, desenvolver você, melhorar você, tá top você, salvar você para poder você começar a salvar os outros. Aí tudo vira sua responsabilidade para você fazer a felicidade deles, tá? E à medida que você fizer a felicidade deles, eles também vão fazendo a sua de volta, porque é assim que as leis funcionam. É lei. Não sou eu que estou dizendo, tá? Então, aqui a gente sai desse estágio de dependência, descubra se você está nele, da independência também, se você está e não é bom, e faço o convite para você estar vivendo aqui a interdependência, o interligado, né? O fazermos junto, que é muito melhor. Você com sua força, eu com a minha força. Vocês estão acostumados a ver eu sempre dizer daqui. Vamos construir uma tarde extravagantemente maravilhosa. Vamos fazer aqui uma tarde espetacular. É você daí e eu daqui. Porque é juntos que a gente vai usar essa mesma energia para estar construindo aqui. O que eu deixo para as pessoas que não estavam aqui conosco. Mas é com essa energia que você me dá, com esse respeito que você me dá, daí que eu te dou daqui. Tá bom? Esse era o assunto que eu tinha para hoje. Gratidão, né? Fica ali umas tardes bem puxadas, já estou em 1h13. E aí amanhã, se Deus quiser, a gente encerra, né? Essa série aqui, onde eu quero trazer para vocês, né? Os hábitos eficazes do sucesso, né?
e fui trazendo ali de maneiras diferentes. A semana que vem, na segunda-feira, a gente vai estar com os meninos, né? Os donos, né? Os brabo. Então a gente vai estar aqui com o dono da, para a gente poder estar falando também dessas almas masculinas, né? Essas almas, esses homens, né? Que receberam ali o primeiro sopro e tem muita gente perdida. Então eu conto com você para a gente também estar prestigiando eles, tá? Mas amanhã a gente ainda tem aqui o encerramento dessa saga para poder depois eu vir trazendo hábito por hábito, tá? E eu já disse a vocês, provavelmente cada hábito vai durar ali meus 5 dias. Tá? Beijo no coração, gratidão, todos aqueles que ainda estão aqui comigo, né? Deixa eu ver quem ainda está comigo. Maria Gorete, Joana, Arenice, né? Quem mais está por aqui? Não sei. Tem 5, mas eu não sei quem são. Então sejam todos muito bem-vindos sempre. Gratidão, tá? E até amanhã. E você que vai passar na live, deixa o seu comentário, deixa o seu posicionamento, tá? Você é sempre muito bem-vindo e é para você que eu faço. Beijo, beijo, meninas. A Isabel, tá ali, eu não tinha visto você, tá? Isabel. Às vezes o Instagram ele não mostra, tá? Ele não mostra, a gente não consegue ver. Mas quando vocês entram aqui e deixam um comentário, eu sei, eu vejo, tá? Então, gratidão por vocês estarem sempre dando esse apoio, né? Esse apoio ele é fundamental. Se você ainda não foi lá no YouTube Maria Viana X, vá lá, se inscreva. Se você passou aí, a Thelma também, tá vendo, Thelma? Não aparecia que você estava aqui, tá? Alguns só que tinham aparecido. Então, sejam sempre minhas fiéis escudeiras, né? Como é que eu não vou ter carinho de querer ver vocês avançando? Imagina, gente. E tantos outros, né, que passam aqui com a gente, mas as pessoas também têm compromisso. Então, passam depois, visualizam depois, mas você que é o do depois, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, com todo o meu respeito, toma vergonha nessa cara e deixa aí o seu comentário para eu saber que foi você que passou, tá bom? Beijo, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser, tá?